De volta com o RDTV para a retomada da rodada de entrevistas com os candidatos ao governo e ao Senado. A partir de hoje, os postulantes à senatória estarão no programa para responder durante 15 minutos aos questionamentos feitos por mim, pelos eleitores nas ruas de Cuiabá e Várzea Grande e ainda por você, internauta. Então vamos ao nosso bate-papo, enquanto eu estou aqui ao lado do candidato ao Senado, Gilberto Lopes Filho, do PSOL. Eu aguardo a sua participação, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, candidato. Obrigada pela presença no RDTV. Bom dia. Candidato, nos fala um pouquinho o que o motivou a ser candidato ao Senado, uma vez que o senhor possui uma carreira como servidor público estadual. O que o motivou a ser candidato nessas eleições, a única vaga senatória? Olha, o meu entusiasmo pela candidatura é porque o Senado Federal do Mato Grosso, ele tem segmentos, né? Temos pessoas do agronegócio, temos grande pecuarista, temos segmentados, é bem segmentada a representação no Senado Federal. A minha motivação, o meu entusiasmo é para representar todos os trabalhadores, seja de qual classe for, classe média, classe alta, das pessoas mais humildes. A minha motivação maior é ser a voz do trabalhador no Senado Federal. O pessoal tem uma bandeira de sair candidato de candidaturas independentes. Acredita que, caso seja eleito, não seja necessária uma articulação com os outros partidos para garantir, inclusive, projetos para o Estado? A independência da nossa candidatura é com relação aos apoiadores. Nós não vendemos nosso mandato para esses segmentos, tipos que estão envolvidos em escândalo, como as grandes distribuidoras de combustível, latifúndio e demais segmentos que representam interesses individuais. Uma vez no Senado Federal, sim, nós temos que buscar os projetos, porque são 81 senadores, 3 para o Estado, né? Nós temos que colocar nosso projeto e buscar com que eles sejam aprovados para beneficiar a população, a grande maioria da população que carece de infraestrutura. Caso seja eleito, o senhor pretende trabalhar em comunhão com os senadores que aí estão, no caso, Blairo Maggi e Pedro Táxi, caso não seja eleito ao governo do Estado? Em comunhão não, nós vamos trabalhar unidos para que todos os segmentos da população mato-grossense sejam beneficiados com os nossos projetos. Porque nós não podemos trabalhar por interesses individuais. Como você falou, posso ter uma carreira cômoda como servidor público, próximo já de aposentar, seria muito cômodo eu continuar lá no meu lugar, né? Mas a intenção nossa é trabalhar duro, firmemente no combate à corrupção. Nós temos o projeto da candidatura nacional de que seja regulamentada a alíquota sobre as grandes fortunas, sobre as pessoas que têm mais de 50 milhões, que isso aí seria um implemento na arrecadação de cerca de 95 bilhões de reais, que nós também defendemos que seja investido 10% do PIB nacional na educação e saúde, porque eu vejo o avanço da população somente com investimento pesado, incutir no jovem a educação, porque a independência verdadeira do indivíduo que vai formar a sociedade é a educação de qualidade. Além disso, candidato, quais outras bandeiras o senhor deve hastear caso seja eleito ao Senado? Thalita, seu nome, né? Thalita. Pois é, Thalita. Eu estava na pré-entrevista lá com a Gabriela, falou assim, os projetos básicos de um senador defender o interesse do Estado junto ao governo federal. Mas eu vejo assim, eu fico muito apreensivo porque eu vi nesse parlamento estadual nosso, totalmente aniquilado, eu não vejo um deputado de oposição, é uma Assembleia Legislativa aniquilada. Inclusive, até falei para ela que o governador de Mato Grosso é uma figura decorativa, quem governou Mato Grosso nos últimos 4 anos foi o presidente da Assembleia. E a gente quer combater fortemente a corrupção, que eu vi que na Operação Ararate, quem é para fiscalizar também está envolvido na corrupção, como é o caso do TSE, a Assembleia, o Executivo, e para mim é uma grande decepção, próprio membro do Ministério Público Estadual envolvido na corrupção. Então nós vamos firmemente combater qualquer desvio do dinheiro público, porque quando se rouba o dinheiro público, dá uma aliviada que é lavagem de dinheiro, mas é roubo mesmo, e isso faz falta. Só uma correção, TSE é o Tribunal Superior Eleitoral, TCE, que TCE, o Tribunal de Contas do Estado. Além disso, candidato, a gente fala muito dos vices nessa eleição e dos suplentes, né? O senhor tem como suplente o Jeová, Caetano Júnior, Caetano e Gilberto Lopes. Faço até questão de falar Gilberto Lopes Filho, para saber que tem Gilberto Lopes. Meu pai, suplente, inclusive eu fui escolhido da convenção no último dia
E o meu pai, ele foi o suplente do procurador Mauro em 2010. Então o nome dele já estava mais ou menos articulado, encaminhado para ser suplente. Então ele só homologou e queremos agora de 100 mil votos sair para a vitória. O senhor não pode causar estranheza aos seus eleitores o fato do senhor ter como suplente o seu pai e, de repente, não, no regime democrático, não ter colocado um outro nome do pessoal para concorrer? Nenhum constrangimento, porque é um homem trabalhador e já faz parte do partido há mais de 7 anos e já estava escolhido lá, nossa chapa já estava mais ou menos formada. Apenas na disputa com o Jeová, eu venci a disputa, eu não fui escolhido para ser o senador, não vejo nenhum constrangimento, porque foi um homem que trabalhou por mais de 50 anos e ele deu um ensinamento para os filhos dele, que são uns 5 filhos. Meus filhos não roubem. Então tem muito isso claro na minha cabeça, que é um ensinamento muito bom que eu recebi do meu pai. Qual a avaliação que o senhor tem, candidato, das emendas parlamentares? Os senadores têm falado muito, os candidatos ao Senado, assim como o senhor, têm falado muito da questão das emendas parlamentares. Qual é a opinião do senhor a respeito dessa situação? Olha, eu vejo, as emendas é um pequeno fatia do orçamento público da União. E os oportunistas, vamos falar claramente, o pessoal está brigando aí com o deputado Elton, né, que está na frente da pesquisa, que ele é um despachante de luxo, que ele tem medo de falar para ele, que ele desvia dinheiro de emenda, que ele mesmo vai lá faz emenda, que ele mesmo tem a consultora que direciona a emenda. Isso é muito ruim. As emendas poderiam ser um dinheiro ágil, rápido, para chegar lá no município, para resolver problemas de saúde. Se o principal adversário dele, que falam, que supõe que seja, falou ontem que ele rouba mesmo o dinheiro da emenda, contrapartida já surgiu outro, que o senador Pedro Taques foi o que mais aprovou emendas. Então, eu acho que as emendas poderiam ser bem assim aplicadas. Como eu falo, dinheiro público é do povo. Se salário de Brasília tem que chegar ao município integralmente, 100% para o povo, para destinado à saúde, educação, onde está precisando, onde está necessitando. Se fica na mão de alguém, isso tem que ser investigado. Se o senhor fosse eleito, o senhor usaria as emendas para garantir benefícios? Eu poderia rever, porque tem o Pacto Federativo, né? E as emendas não é a maior parte do orçamento. É um dinheiro que ele fica assim meio livre da pressão de contas. E por isso que as pessoas dizem que a maioria do dinheiro da emenda fica na mão de quem as faz, né? De quem libera as emendas. Aí que chega a menos de 30% ao fim destinado. O senhor adotaria as emendas, então, caso fosse eleito? Não, ia rever as emendas. Não poderia adotar, porque eu vejo como se seja um dinheiro rápido, mas se eliminar as burocracias, se a emenda sai de Brasília e chega ao Estado, ao município, integralmente, não vejo por que não tem emendas. Gostaria que o senhor fizesse... Tanto é que o senador Pedro Taques está na frente das pesquisas, liberou várias emendas. Se chegou ao cidadão de forma honesta, pode continuar, um meio rápido de chegar, né? Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dos senadores que aí estão, Blairo e Taques. O Jaime, né? Quais os trabalhos de fato implementados para o Estado que o senhor acha que eles garantiram ou não? Não, eles não garantiram, porque o Estado nosso está numa situação ruim, é o segundo pior no ranking da educação nacional, e eles legislam em causa própria. O grande negócio, os grandes pecuaristas e a grande maioria da população está carente de investimento em todas as áreas fundamentais para a evolução do ser humano. Eu acho que eles legislam em causa própria, em seus segmentos, que é o agronegócio, que é a pecuária, e o povo fica esquecido. O senhor atuaria de forma diferente? Com certeza. A minha atuação... Porque assim, Thalita, eu não tenho paranoia de virar senador para me se tornar um fazendeiro, para mim ter avião. Eu quero que meu povo, que os cidadãos, que meus conterrâneos vivam bem, que tenham uma vida digna. Eu não tenho querer adquirir fortunas com dinheiro público. Isso é ruim, isso provoca uma grande desigualdade social. O senhor acha que é isso que tem acontecido hoje? Com certeza. A grande desigualdade social provoca o quê? Violência, pessoas são recrutadas pelo tráfico de drogas, porque não tem como trabalhar. Então, quando as pessoas legislam em causa própria, causa a grande desigualdade social que existe no nosso Estado. O pessoal fez nas últimas eleições, em 2010, cerca de 100 mil votos com o procurador Mauro. Foi 97 mil e alguns votos. Com a suplência do Gilberto Lopes. Também com a suplência de Gilberto Lopes. Alcançou o 6º lugar de 7 candidatos. Os candidatos eleitos foram Blairo Maggi, com mais de 1 milhão de votos, e Pedro Taques, com cerca de 800 mil. Como que o senhor pretende garantir todos esses votos para conseguir a única vaga ao Senado? Pois é, eu acho que eu prego o voto útil. O voto útil é o voto do trabalhador,
não voto dos segmentos. Eu confio na minha vitória. Então, o meu discurso é para chegar aos trabalhadores, para que eles tenham jornada de trabalho adequada, salários decentes. E quando eu falo de trabalhadores, não estou excluindo os trabalhadores que são considerados mais elitizados, porque às vezes quando você fala de trabalhadores, fala de pessoas mais humildes, não, de todos os trabalhadores, pelos médicos que trabalham nos pronto-socorro, que não têm trabalhos dignos, que são profissionais bem qualificados, né, ou às vezes precisam de qualificação, pelos professores. Eu vou lutar para que os professores, os PMs, os agentes prisionais, tenham um piso salarial equivalente aos demais técnicos de nível superior da rede do Serviço Público Estadual, que é em torno de R$ 5.200. Qualquer pessoa que tem formação superior ganha R$ 5.200 em salário inicial, enquanto que um PM, os professores e agentes prisionais não chegam a R$ 2.000 como início de carreira. Como o senhor conseguiria articular a questão de piso estadual trabalhando no Senado? Sim, é por isso que eu falo, né? A gente desce para o Estado porque a gente não aguenta ver o massacre do trabalhador do Estado. As pessoas ficam cômodas lá em Brasília. O orçamento tem, se a gente conseguir o orçamento. Mas eu vou mais além. O Mato Grosso arrecadou no ano passado 13 bilhões e meio. 13 bilhões e meio. Se os 25% da educação fosse destinado à educação de forma integral e os 15 ou 12, não fala melhor, 15 ou 12 para a saúde, com certeza esses salários poderiam ser pagos decentemente. Porque hoje em dia as pessoas estão fugindo de ser professor, porque não tem segurança nas escolas, as escolas sucateadas, os alunos chegam até ser agressivos com os mestres. Então nós temos que investir para que os jovens tenham interesse em estudar, tenham motivação em ir para a escola. Porque ninguém quer ir para uma escola sucateada, suja, arrebentada. Isso a gente falando em políticas em nível estadual. Não, eu sei que isso não é a função do senador, mas você pode viabilizar recursos para que esses investimentos ocorram nesse setor. Candidato, a gente tem uma pergunta da rua da Maria Conceição da Costa. Meu nome é Maria Conceição da Costa e eu faço uma pergunta para o candidato Gilberto. O que ele vai fazer com os idosos e a moradias? Idosos e moradia. Olha, os idosos, as pessoas que chegam a ser idosos, são pessoas que conseguiram ter uma vida bem digna, né? São idosos. Hoje temos o centro de convivência, nós vamos reforçar o centro de convivência, parece que as pessoas têm uma vida mais saudável. E qual foi a outra pergunta dela mesmo? Moradia. A moradia, né? Nós acabamos de ver ali incêndio lá em São Paulo, as pessoas vão tudo para a população urbana, está excessivo, muitas favelas. Nós vamos viabilizar recursos para fazer casas populares, mas casas populares mais decentes, não essas pequenininhas que tem aí, umas casas mais espaçosas, porque tem dinheiro para fazer. O Brasil é um país viável, a sétima economia do mundo, nós temos que repartir mais economia para que a grande maioria também seja favorecido, tanto na moradia, quanto no país idoso. Temos condições de fazer um país muito melhor. A gente sabe, candidato, que o candidato ao Senado ajuda muito a colher votos ao candidato a governo e vice-versa. Na última pesquisa divulgada pelo IPOP na semana passada, o candidato José Roberto ao governo pelo partido do senhor teve uma queda nas intenções de voto. Como conseguir convencer o eleitor até o dia 5 de outubro a votar no PSOL? Nós temos o discurso que o pessoal de todos os partidos aí não participa de nenhuma coalizão. Nós não temos vínculo com nenhum dinheiro sujo. Então nós temos que transmitir ao povo trabalhador que nós somos a opção real de mudança, uma opção de gestão nova, e queremos crer que o trabalhador também possa entender a nossa fala, o nosso discurso de forma concreta, porque não tendo vínculo com esses segmentos fortes que comandam a economia, poderemos sim fazer uma gestão participativa com o povo no poder. É possível fazer política sem ter um tipo de coligação ou articulação com outros partidos? Não, assim, se falar no nível estadual, se o pessoal eleger poucos deputados, né? Em nível estadual e em nível nacional também. Sim, a gente tem que buscar, junto com o parlamento, fazer um trabalho que vise favorecer a grande maioria da população. Ninguém governa sozinho. Nós temos que buscar, assim, participação de todos os partidos que foram eleitos para esse fim. Como têm sido as articulações para o fortalecimento da candidatura da presidenciável Luciana Genro aqui? Olha, nós temos levado, já viajamos mais de 50 municípios dentro das nossas limitações, temos levado as propostas dela na parte tributária, principalmente a revolução tributária, com a gestão participativa. O cidadão também tem que participar
do governo. Moreira Costa pergunta pelo chat, ele retoma aquela questão que eu pontuei com o senhor. O senhor não se sente constrangido em colocar como suplente o próprio pai? Que discurso é esse que condena os outros e faz pior, segundo Moreira Costa? Não, bem tranquilo, ele já é filiado há mais de 7 anos, foi em 2010, candidato a suplente do Procurador-Geral, obteve mais de quase 100 mil votos, né? Estamos caminhando, a legislação eleitoral permite isso. Se fosse legal, a chapa dele seria impugnada. Nossa chapa foi devidamente deferida, sem nenhum problema. Independente de ser legal, eu acho que é isso que o Moreira Costa pergunta, independente da legalidade, não causaria um sentimento de imoralidade o fato de ter pai e filho na mesma chapa? Então, nós vemos nas várias coligações, tem pai, filho, esposa, não é ilegal não, faz parte do processo eleitoral. Todas as chapas têm esse tipo de pessoas, não é imoral, faz parte da legislação. O povo confunde legalidade com moralidade. Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat, para a gente encerrar nosso bate-papo, se eleito, quais seriam as principais bandeiras do senhor e projetos propostos, defendidos no Congresso e não em nível estadual? Nós teremos que fazer a reforma política, né, porque nós estamos 4 candidatos ao Senado. Se fosse através de financiamento público de campanha, as pessoas não estariam aí viajando de avião, comprando voto, seria equidade a disputa, né? É meio desigual. Eu estou aqui com santinhos apenas, as pessoas estão com 1.000, 2.000, 3.000 cabo eleitoral. Então a reforma política é uma bandeira, a reforma agrária, porque o conflito agrário existe, tributária, política, qualquer outra que nós defendemos, política agrária. Essa é uma das bandeiras, agrária, política e tributária. Principalmente tributária, porque arrecadando mais, conseguiríamos investir muito mais nesses setores essenciais que estão sucateados no nosso estado. Para encerrar nosso bate-papo, candidato, o senhor tem 30 segundos para suas considerações finais. Eu quero, junto com o povo de Mato Grosso, construir uma sociedade mais igual, justa e com pessoas equilibradas, que tenham motivação para morar no Mato Grosso. E meu nome é Gilberto Lopes Filho, número 500, e peço seu voto de todos os trabalhadores, de todas as classes sociais. Tá certo, candidato, a gente agradece a sua participação aqui no RDTV.